Bom, eu estou de volta aqui com uma outra ex-aluna, super querida, de uma turma bacana. A gente estava relembrando agora qual era a turma dela e eu fui justamente atrás dessa ex, porque ela tem uma história super bacana, né? Camille, Olá, você está relembrando aqui algumas coisas muito legais. Muito obrigada por você ter topado esse bate-papo. Eu acho que as pessoas vão adorar a tua história. Às vezes a gente foge um pouquinho, né, do roteiro original. Foi minha aluna de jornalismo. A Camille foi minha aluna de jornalismo faz tempo já. Apesar dessa cara novinha dela, só eu fiquei velho, ela não. E a Camille tinha aula de tarde comigo, era bem no começo do curso mesmo, na área de computação gráfica, né? É a minha expertise, né? Lá no jornalismo eu dava essas aulas de computação gráfica. Até hoje eu dou, né? Só mudou a faculdade, mas eu continuo lá. E aí é uma delícia poder escutar a história da Camille. Camille, o que eu tenho perguntado aqui, por onde você anda? O que você, enfim, fez depois da faculdade lá de jornalismo? Você se formou, né? Normalmente. eu me formei, porque aqui na Ah, minha casa, a minha mãe tem uma regra, assim, tudo que você... E eu também, é uma coisa minha. Tudo hum, que eu começo, eu termino. Eu posso estar muito infeliz. muito Eu brinco bem. com a minha mãe que no primeiro semestre de jornalismo eu já queria largar, mas Não. a gente, sim, a Eu gente tive estava alguma até na... participação nisso ou não? Não, professor, Deus me porque livre. não tem muito... Eu acho que, assim, a gente precisa ir atrás de coisas que nos deem curiosidade. E ali dentro, para mim, não estava sendo algo que eu tinha uma influência tão grande, porque eu sempre brinco assim, eu não sou uma pessoa que escreve muito bem, eu sou muito tímida. Então, assim, para agora que eu sou mais velha, mas aí a gente perde um pouco a timidez. Mas eu tenho bastante vergonha de me apresentar. Então, assim, dentro das opções de jornalismo, eu falava, eu não sei onde eu coloquei minha cabeça de estar aqui. Nem rádio, nem TV. Porque eu não me vejo inserida nesses É. mercados e tal. Então, assim, até hoje em dia eu falo pra minha mãe, lembra aquele verão? Era tipo, foi o verão de 2008, mais ou menos assim, janeiro de 2008. Eu falei pra minha mãe, eu vou largar. Ela, não, você vai terminar. Se começou, termina, depois você faz o que você quiser. É, Então, assim, aí eu fiquei num buraco mesmo, assim, falar, ai meu Deus, porque começar de novo é muito difícil, sabe, professor? é verdade. É Porque, verdade. primeiro que assim, você é muito julgado por recomeçar. Eu até brinco que quando eu comecei outra graduação, eu demorei 1 ano e meio para falar para as pessoas, amigos próximos. Puxa Então, vida. assim, porque eu tinha muita vergonha de, tipo, da pessoa, porque as pessoas veem aquilo como um pouco de fracasso, talvez, né? Que coisa, né? Que Então, coisa. então assim, eu tinha vergonha. Então, quem sabia que eu comecei outra faculdade, então, depois de uns anos formada em jornalismo, aí eu entrei em nutrição. Aí eu contei, assim, para os meus amigos de Mackenzie, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, Puxa vida. que eu já estava na faculdade. E para mim foi muito bom, sabe, professor? Eu acho que hoje em dia eu tenho uma visão bastante diferente em relação a gente entrar no ensino superior. Começando, chega até a ser engraçado, porque eu sou uma pessoa que eu segui totalmente uma vida acadêmica, né? Então, hoje minha vida é 100% laboratório, eu trabalho um pouco como nutricionista, mas assim, é algo mais porque eu gosto muito de atender. Então, eu acabo atendendo, tenho uma clínica com umas amigas ginecologistas em Higienópolis, mas Onde assim, fica? não fica no prédio do Fleury, na rua Mato Grosso. Sim. Já lá na Mato Grosso, lá em cima. Tá. É no mesmo prédio ali que fica o Fleury. A gente tem uma clínica lá. Então, assim, eu falo que eu atendo para pagar o aluguel. Certo. Porque não é muito, eu não dedico a minha vida a isso. Eu dedico 100% a minha vida à pesquisa. Que a minha paixão é uma coisa, assim, muito forte para mim. Adoro. E... E aí é isso. Eu acho que a gente, às vezes, fica... eu vou começar de novo, tal... Mas aí, a questão é que eu acho que, por exemplo, para mim foi muito bom fazer uma segunda faculdade mais velha. Eu tinha 25 Claro, quando eu claro. comecei, porque a gente vê as coisas diferentes. Claro, tem um Então, quando aprendizado já, né?
eu acho isso muito engraçado, porque eu tirava 0 em química na escola, professor, 0. 0. Eu era uma aluna muito ruim em química, eu nunca entendi. Então, assim, o professor ficava escrevendo, e aquilo, e para mim era uma coisa, assim, tão inacessível, que eu achava que eu não queria aprender, né? Só que o bom da gente mudar é porque a gente descobre que a gente pode aprender qualquer coisa na vida. Exatamente. Sensacional. E aí, aquela química que eu odiava, hoje eu amo, assim, eu sempre falo. Então, às vezes a gente escolhe alguma determinada profissão para fugir de determinadas matérias, que foi o meu caso, assim, quando eu tinha 16, 15 anos, meu sonho era fazer veterinária, e eu não fiz porque eu tinha muito medo de química, né? Olha que fantástico. E hoje, assim, o que é engraçado, porque tô na farmácia da USP, não tem nada que tem mais química do que lá, estudo composto mesmo, estudo estrutura, então, assim, é isso que para mim é a melhor coisa, é a gente perceber que a gente pode fazer qualquer coisa. O seu estudo não está começando agora, né? Fala aí para todo mundo o que você já está fazendo aí, o que atrasou um pouquinho o nosso bate-papo. Justamente atrasou o nosso bate-papo. Na minha iniciação científica, eu trabalhei com transportadores gastrointestinais e dieta hiperlipídica. Então, o que é isso? Quando a gente come qualquer coisa, então a gente come um carboidrato, uma proteína, um lipídio, tudo isso precisa chegar no nosso sangue, né? A gente come, não é para o estômago, não é para o intestino, é para o sangue, né? Então, isso precisa chegar no sangue para ser distribuído entre os nossos órgãos. Só que é como se fosse uma chave fechadura. A proteína, o carboidrato, o lipídio, eles entram por transportadores específicos, né? Então, na hora que a gente come, é aquela maçaroca. Mas na hora que a gente vai absorver, cada um entra pela sua porta. Eu até brinco com a minha avó, porque eu fui criada pela minha avó, minha mãe sempre trabalhou o dia inteiro, sempre fiquei com a minha avó em casa, na casa dela, e almoçava lá, e eu gostava de separar os pratinhos, né? E ela falava assim, põe o arroz e feijão aqui, a carne aqui. E minha avó fala, mas no estômago mistura tudo. Aí eu falo, não, mas no intestino separa. Então, o que eu estudo é essa separação, essas portas que entram relacionadas com dieta rica em gorduras. No mestrado, eu segui essa mesma linha. Colocamos um pouquinho de mulheres bariátricas, era mais um estudo em animais. A gente seguiu essa linha de dieta hiperlipídica, transportadores. E relacionamos também com mulheres obesas. Foi no hospital, na medicina, a coleta de dados, na medicina da USP. Mas era maior o foco em dieta em animais mesmo, porque é um estudo muito invasivo para se realizar em humanos, né? Então, a gente fez só um pedacinho em humanos. Nesse tempo, eu gostaria de mudar. Conversando com algumas amigas, me indicaram uma professora na farmácia da USP que ela estava começando um projeto. E nesse projeto é com suco de laranja. A gente trabalha com suco de laranja. O meu departamento é de nutrição experimental. Lá a gente tem um foco bastante grande de frutos nativos do Brasil. Mas a laranja, como é uma commodity muito grande, tem muitos alunos estudando, porque é algo que traz bastante dinheiro para o laboratório. Então, para a gente estudar grumichama, que é uma frutinha que ninguém conhece, bastante alunos têm que estudar a laranja. Então, o que eu estudo é a laranja, mas se o consumo crônico do suco de... Ai, minha cachorrinha tá chorando aqui, vai pra lá, tirei. Se o consumo crônico do suco de laranja pode alterar a modulação da microbiota, porque dentro do intestino existem muitas bactérias, A gente tem mais bactérias no intestino do que células no nosso corpo. Então, eu vejo porque no suco de laranja eu estudo 2 compostos específicos, que são os flavonoides. A gente nunca sabe o que é um flavonoide, mas quando a gente vê, por exemplo, uma propaganda muito intensa, por exemplo, em cima do açaí, em cima de berries, essa indústria está vendendo esse tipo potencial antioxidante em cima disso que eu estudo, que é esses compostos bioativos, né? Então, o que eu estudo é se a esperitina e a nabigenina, que são esses compostos bioativos do suco de laranja, são capazes de modular a microbiota intestinal. Entendi. Então, esse é em humanos. A gente tem 85 voluntários.
foi um estudo que as pessoas tomaram esses 500 ml de suco de laranja por 60 dias. E isso é um doutorado, né? Era isso que eu queria chegar com Sim, você. Você é já bem está grande, no, assim, você já está eu num faço parte ponto de um alto grupo, aí. É. eu faço parte de um grupo, então hoje somos eu, outra doutoranda e uma pós-doc. Nós três, nossos trabalhos se Sensacional. ligam. Que lindo isso, hein? Imaginar que as nossas tardes lá no Mackenzie iam desembocar numa coisa tão diferente, né? Eu acho, é engraçado, né, professora? Eu brinco com a minha orientadora, assim, que eu falo, nossa, professora, porque para mim é tão distante. Então, assim, toda Eu vez que eu imagino. olho, eu acho que quando a gente já tem um caminho que você está seguindo, aquilo se torna mais normal. Mas, por exemplo, até mesmo o Cauã, que era É. da minha sala em jornalismo, Um quando eu fui ex, um ex meu aluno. quando eu fui aprovada no Congresso Europeu de Endocrinologia, tipo assim, eu fiquei muito divertida, eu falava assim, Cauã, tipo assim, isso pra mim é uma coisa tão fora da realidade, dentro da minha esfera ali, isso é muito comum. Do que você vivia, né? Não, Era tipo, fora da realidade. dentro por exemplo, para minha orientadora, para o meu grupo, isso tudo é Sim, normal, a gente vai muito claro. congresso, mas assim, isso, você falar para um amigo que está totalmente fora dessa área, fala assim, nossa, eu E acho que muito você já chique. fez parte, né? E que você já fez parte da área dele, né? Sim, Olha que até a bacana, que gente brincar, sensacional. você escreve, eu falo assim, eu escrevo sim, porque assim, a minha iniciação a gente conseguiu publicar recentemente, a gente sempre está tentando publicar nossos trabalhos, né? Que Então bacana. traz um pouquinho do jornalismo sim, porque Ah, sim, sem aprendi dúvida. a Jornalismo é escrever. comunicação, é o que você está fazendo Sim, agora. Jornalismo enfim, a área da comunicação, né? O jornalismo é só um braço do que a gente chama de comunicação. Mas que história bacana! E eu fiquei muito feliz quando você me falou assim, professor, essa semana não dá porque eu estou fazendo a minha qualificação de doutorado. Eu falei, putz, grilo, olha que sensacional. Um foi bem puxado doutorado. mesmo, porque É, eu não estava esperando qualificar agora, mas aí a gente decidiu, porque assim, eu não vou adiantar na parte de bancada do meu projeto, então eu claro, apresentei o que eu tinha, então claro, é bem claro. puxado, eu tinha muito que estudar, tinha que escrever, tinha que montar apresentação, então a quarentena eu fiquei só fazendo isso mesmo. Ajudou Mas aí, nesse aspecto, né? sim, Ajudou nesse aspecto. O consultório parou total na quarentena? eu atendo um pouco online, assim, meus É. pacientes, porque não era, como eu te disse, não era o atendimento não é a minha prioridade, né? Tá, mas continuou Então, então tocando o trabalho, né? os meus pacientes que têm tratamento contínuo, sim. Ah, E que aí eu bom. peguei alguns, assim, poucos, ao longo da Tá. quarentena, novos pacientes, porque principalmente em nutrição é muito complicado você fazer acompanhamento online, sabe, professor? Porque a Ah, gente sim, trabalha eu com imagino. medida, É claro, é claro. então não tem como você avaliar o desenvolvimento É dessa pessoa. tão próximo quanto seria num consultório Sim. mesmo, né? A quarentena Uhum. acabou atrapalhando tudo, mas que bom que pelo menos adiantou o doutorado aí. Não, por mim eu tô muito contente. Que bom. Você tá com uma carinha ótima mesmo, tá praticamente a aluna que ia lá eu não lembro que dia que era, mas enfim, era de tarde, né? Vocês apareciam lá, eu me Eu lembro só tinha o bastante cabelo bem daquele curtinho, registro. professor. Eu Bem tinha o cabelo curtinho, bem curtinho. curtinho. É isso aí. Olha, foi uma delícia conversar com você. Foi sensacional saber por onde você anda. Eu vou certamente te procurar para saber como é que ficou o doutorado, para saber, enfim, como é que estão as coisas aí. Foi Mas ainda tem os 2 anos aí para terminar. E Não, ainda mas eu passa pretendo fazer rápido. pós-doc, então, assim, ainda vou Isso, ficar você lá não muito vai parar tempo. aí, né? Você não vai parar aí Não. mesmo, né? Que bacana, que bom. Camille, foi muito gostoso conversar com você. Foi encantador Nada aí dessa. saber a sua trajetória e te ver aí, super lindona aí, super feliz e tocando a vida. Tá bom? Um beijão para você. Obrigado pelo seu tempo, viu, Beijo, Camille? professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.